Você já se olhou no espelho e tentou repetir aquelas frases de afirmação: "Eu sou forte, eu sou capaz, eu consigo", mas no fundo, você não acreditava em nenhuma dessas frases. Como a gente pode lidar com essa insegurança? A autoconfiança feminina, ela não nasce daquilo que você fala, ela nasce daquilo que você vive, daquilo que você sente. E nesse vídeo eu quero te mostrar como desenvolver uma autoconfiança real que não depende de frase motivacional e nem de elogio externo, e que tem base na psicologia, em estudos científicos e principalmente na sua história. A autoconfiança virou um produto. É vendida em cursos, reels, camiseta, mas o que pouca gente fala é que a confiança em si mesma não é um botão aonde a gente aperta. Ela é uma construção subjetiva, progressiva e profundamente relacionada com a sua relação com o erro, com a sua capacidade de administrar, não de controlar, riscos e com a sua própria permissão. Ela é impactada por gênero, classe, raça, experiências de vida, o ambiente em que você viveu, as frases que ouviu de incentivo, de críticas, as imagens, os sentimentos, as crenças que você desenvolveu vão impactar diretamente na sua maneira de lidar com esses riscos, erros e a exposição que você tem diante da vida. Então, antes de tudo, a gente precisa entender que a autoconfiança não é só força de vontade. Ela é atravessada por estruturas sociais e emocionais. E desenvolver isso de forma real exige coragem, consciência e prática. Autoconfiança é, em essência, a crença de que você pode lidar com os desafios que a vida te apresenta. É se sentir capaz mesmo diante da dúvida. Não significa que você não vai ter medo, mas sim uma sensação interna de eu ainda não sei como, mas eu vou descobrir um jeito. E você já parou para pensar na diferença entre autoconfiança e autoestima? Embora essas duas palavras sejam muitas vezes usadas como sinônimos, elas falam de coisas bem diferentes. E entender essa diferença pode transformar a forma como você se enxerga. A autoestima tem a ver com o valor que você dá para si mesmo. É o quanto você gosta de quem você é. O quanto você se sente digna, merecedora, pertencente. A autoestima, ela não depende de conquistas, resultados ou validação externa. Ela é mais profunda e mais estável. É sobre se sentir suficiente, mesmo quando as coisas não estão dando certo. Já a autoconfiança tem mais a ver com a sua capacidade de agir no mundo. É a crença de que você consegue lidar com um desafio, enfrentar uma situação, fazer uma apresentação, mudar de carreira ou o que quer que esteja na sua frente. Ela é mais prática, mais ligada ao contexto e costuma se desenvolver com a experiência. Enquanto a autoestima responde à pergunta quem eu sou, a autoconfiança responde: eu consigo fazer? Segundo Albert Bandura, psicólogo canadense e referência em teoria social cognitiva, a autoconfiança está profundamente ligada ao conceito de autoeficácia, que é a percepção da própria capacidade de realizar ações específicas. Quanto mais experiências você tem com sucesso, mesmo que pequenos, mais você constrói a autoeficácia. E isso fortalece a sua autoconfiança. Mas o ponto é, a ordem é inversa da que nos venderam. Você não precisa se sentir confiante para agir, você precisa agir mesmo sem a confiança, para que essa autoconfiança possa nascer. Existe um mercado inteiro voltado a vender autoconfiança como se fosse um mantra, mas um estudo da Universidade de Waterloo, liderado pela psicóloga Joanne Wood, mostrou que repetir afirmações positivas pode, em alguns casos, diminuir a autoestima de quem já está se sentindo mal. Isso porque o cérebro percebe o descompasso entre aquilo que você diz e aquilo que você está sentindo. E o conflito interno fica ainda maior. Ou seja,
Dizer eu sou incrível quando você está se sentindo uma fraude não convence ninguém, muito menos você mesmo. O que funciona então? Coerência emocional, reconhecer as suas vulnerabilidades, acolher as suas dores e escolher dar passos possíveis, mesmo sem certezas absolutas. Muita gente perdeu a autoconfiança na infância quando ouviu demais que estava errada, que era exagerada, que incomodava, que precisava melhorar. Outras perderam na vida adulta, em relações abusivas, em ambientes tóxicos, em ciclos de comparação e até mesmo nas redes sociais. Cada vez que a gente se anula, se adapta em excesso, se silencia para caber, um pedaço da nossa confiança vai embora. E quando isso acontece por anos, o que sobra é uma sensação de incapacidade, mesmo diante das maiores conquistas. É por isso que tantas mulheres incríveis, competentes, estudiosas, ainda se sentem pequenas diante de uma reunião ou de uma decisão. Mas se a autoconfiança não nasce de frases prontas, nem de fórmulas mágicas, como é que a gente reconstrói essa força por dentro? A verdade é que a confiança se reaprende vivendo. E isso significa descer do ideal, sair da teoria e começar a experimentar aos poucos no corpo, na rotina, nas escolhas. Agora que a gente já entendeu o que enfraquece a autoconfiança, é hora de olhar para aquilo que pode fortalecê-la de verdade. E como a gente pode fortalecer a autoconfiança? Não é sobre virar uma pessoa que nunca sente medo ou dúvida. É sobre aprender aos poucos a confiar em si mesma, mesmo com medo, mesmo com dúvida. Isso se constrói com consciência, com pequenas práticas diárias, sustentáveis e possíveis. Não acontece de uma hora para outra, mas acontece com consistência. Vamos pensar em alguns exercícios de autoconfiança? Um dos caminhos mais eficazes para isso é o registro de conquistas. Comece a anotar todos os dias ou uma vez por semana 3 coisas que você faz bem, que você fez bem. Não precisa ser grandes feitos. Pode ser algo como concluir uma tarefa difícil, fui honesta numa determinada conversa, reconheci, me respeitei diante de um determinado limite. O cérebro precisa ser treinado para enxergar o progresso, porque ele tende a focar só naquilo que falta. Então, celebrar pequenos avanços é essencial para a nossa mente. Responde positivamente a essa sensação de progresso. Outro ponto essencial é a forma como você se trata. A sua autocrítica precisa ser questionada. Muitas vezes, a voz que te sabota vem de um lugar antigo que nem é mais seu. Quando você se ouvir dizendo, eu sou péssima nisso, pare e pergunte. Baseado em quê? Isso é verdade ou é medo travestido de crítica? A forma como você fala consigo é a mesma que constrói ou destrói a sua confiança todos os dias. E aqui vai uma provocação importante. Haja antes de se sentir pronta. Pesquisas mostram que homens se candidatam a vagas quando cumprem cerca de 60% dos requisitos, enquanto mulheres, em geral, só se sentem aptas quando preenchem 100%. Ou seja, esperar estar pronta pode ser uma armadilha. A prontidão não vem antes, ela nasce da prática, do erro, do movimento. Por isso, comece com passos pequenos, fora da sua zona de conforto. Testa uma situação nova, mesmo que pareça insignificante. Pedir algo diferente, opinar numa reunião, dizer não onde você sempre dizia sim. Já pensou em fazer uma viagem sozinho? São nesses momentos que o seu cérebro aprende que o desconforto existe, está lá. E mesmo que tenha um momento de paralisia, você vai avançar uma corajosa. E em algum momento vai se movimentar. E é aí que a sua autoconfiança começa a crescer. Outro exercício muito importante é cuidar do seu entorno. Pessoas que te interrompem, que te diminuem, que fazem você duvidar de si mesmas.
minam sua confiança um pouquinho por dia. Seu ambiente importa e importa muito. E falando em ambiente, construa referências reais. Siga mulheres que erram, que mostram os bastidores, que não vendem a perfeição. A autoconfiança não cresce com a comparação. Ela cresce com uma identificação. Ver alguém sendo imperfeita e mesmo assim seguindo em frente não te exclui, te humaniza. Autoconfiança não é um estado permanente, ela oscila. Você pode se sentir super segura num determinado contexto e completamente vulnerável em outro. A grande virada de chave é quando você para de esperar se sentir confiante para agir e começa a agir com coragem, mesmo na companhia da dúvida. Porque a confiança ela vem depois, ela é filha da ação e não da certeza. Talvez hoje você ainda não consiga dizer eu confio em mim. Mas se você chegou até aqui nesse vídeo, se você tem buscado se entender, se fortalecer e se escutar, então você já começou e com certeza já tem aí dentro uma lista de pequenos e grandes feitos que você já superou. Aproprie-se da sua história, alma corajosa. E lembra, autoconfiança não é sobre parecer forte, é sobre se permitir ser quem você é e com tudo que há de mais humano em você. Sua garra, seu medo, suas forças, suas fraquezas. Faça as pazes com todas as partes de você mesmo. Se esse vídeo fez sentido para você, compartilha com alguém que também está lá no caminho do autorresgate. Até a próxima!